Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal Sociedade dos Espíritos, com mais um programa Umbanda sobre um Novo Olhar. Eu sou Gero Maita, médium, escritor, terapeuta e dirigente da Casa do Caminho Maria de Nazaré, aqui na cidade de São Paulo, Casa de Caridade Umbandista. E estou aqui hoje para conduzir mais um programa com vocês, né? Nós que estamos nos últimos meses fazendo alguns ajustes aqui no nosso canal, e hoje nós vamos trazer um tema para estudo, para reflexão, colocando sempre o nosso ponto de vista e o nosso respeito para quem pense diferente de nós. Você que está a primeira vez aqui no nosso canal, obrigado pela sua presença. Se você gostar da nossa proposta, por favor, curta e compartilhe o nosso canal, ative o sininho, que são as notificações, para você ser informado, informada, toda vez que tiver um vídeo novo aqui no nosso canal. Agora, os vídeos do Umbanda Um Novo Olhar serão semanais, né? Sempre trazendo um tema para nós podermos estudar aqui com vocês, abrindo a mente e as consciências daqueles que aqui estão. Você que já está no nosso canal, muito obrigado por estar nos acompanhando, e eu espero que nessa noite você goste do título que nós estamos apresentando para vocês. Muito bem, gente. Ontem foi dia 23 de abril, dia que se comemora o dia de São Jorge, né? São Jorge Guerreiro, e muitas casas de Umbanda, elas aderem a colocar nesse dia o dia de Ogum também para ser comemorado, né? E uma das pessoas que seguem o nosso canal, um dos inscritos do nosso canal, me mandou uma pergunta no particular, perguntando se pode ter esse sincretismo dentro da Umbanda. E é sobre esse tema que nós queremos hoje aqui bater um papo com vocês, como eu disse, trazendo o nosso ponto de vista diante das pesquisas que nós fazemos. E eu espero que você curta bastante isso. Bom, gente, para falarmos de sincretismo, antes de mais nada, é interessante que a gente volte na história um pouquinho para compreender como isso se processa. Então, eu sigo uma página aqui no YouTube que se chama Fazendas Antigas. Até convido quem esteja aqui acompanhando o nosso programa e que goste de história, que siga essa página também. Então, ali eles mostram, né, os apresentadores vão, né, a algumas fazendas de engenho antigas e visitam todos os pontos aonde os escravos viviam, né? E é interessante que numa dessas fazendas, foi a que mais me tocou, né? Foi a que mais me chamou a atenção dentre os outros programas dessa página que eu assisti. Eu gosto muito de história, né? Me chamou muito a atenção uma fazenda que tinha uma capela construída dentro dela, né? Então havia uma capela, e ali era interessante que havia um degrau aonde tinha um piso, né, de pinho, que é uma madeira extremamente rara e cara, que dá muito nessa região, né, onde foi feita essa filmagem. E ali havia o altar, né, ligado ao catolicismo, com os seus detalhes barrocos, né? Ainda tanto tempo depois, você vê o luxo com que esse altar foi construído e o zelo também, né? Nesse altar de pinho, a família do senhor do engenho se sentava para ter exclusividade da missa rezada pelo padre. Neste degrau que descia, havia terra batida, e alguns escravos eram levados ali, né, escravos, escravas, para acompanharem essa missa e, eventualmente, ser feita uma conversão dos mesmos. É nesse ponto que eu quero começar a bater um papo com vocês sobre essa questão do sincretismo, se pode ou se não pode, como me perguntaram, né? Quando nós falamos dessa conversão, é preciso, né, e eu cito aqui a obra de Laurentino Gomes, Escravidão, né?
É preciso que nós possamos analisar a história, como ocorreu, né, da transmigração dos escravos da África para o Brasil. Existem outros países que aderiram à escravidão, né, trazendo os escravos africanos para cá, mas o Brasil é onde a gente tem o maior relato, né, desse fato que marcou a história, fato de extrema violência, né, de extremo racismo, e que até hoje fica gravado em nossas mentes, né? Então, quando nós falamos dessa vivência, imagina você ser retirado de um local onde você não tem absolutamente opção, né? Você é tirado a pancadas, e isso no livro do Laurentino Gomes, o volume 1 do Escravidão, ele comenta, né, que às vezes os povos que guerreavam entre si, aquele que perdia virava escravo, né, daquele que ganhava, e virava mercadoria também deste tráfego, né? Então tem um relato muito interessante, um trabalho muito bonito que o Laurentino Gomes ele fez nesses livros, cujo título e a pesquisa é Escravidão. É muito bom você acompanhar. Quem já leu sabe o que eu estou falando, né? Então, quando os escravos vinham para cá, já a forma, né, de violência com que eles eram tratados, começando pelo navio negreiro, né, em que eles eram colocados, o navio levava o nome de gavetão, né, porque eles eram encaixados, né, no sótão do navio, mal alimentados, maltratados, o que dava uma abertura muito grande para a proliferação de doenças. E dentre elas havia ali a desidratação, havia ali a diarreia, né, a febre, e por aí afora vai, e muitos escravos morriam ali. Então, o que eles faziam? Eles pegavam o corpo, levavam no convés do navio e jogavam no mar. Os tubarões começaram a acompanhar os navios devido a essa prática que era adotada. Então, chegou um momento, né, na narrativa do livro, você vai montando as imagens na sua cabeça, o corpo até então era envolvido, né, num pano, e que depois nem pano tinha mais, o pessoal jogava e se divertia de ver os tubarões devorando o corpo. Um negócio bem, bem bizarro, né? E os tubarões mudaram a sua rota, vindo para o Brasil atrás dos navios, porque sabiam que pelo menos por dia haveria um corpo que seria jogado no mar para eles se alimentarem. Tenta juntar tudo isso nesse cenário que nós falamos de violência, né? Nesse cenário de racismo, de preconceito, afetando a ancestralidade de quem vinha para cá. Você não tinha o direito de escolher. Então, quando os navios aportavam aqui, os escravos eram obrigados a assumirem o papel que o senhor de engenho queria. E isso era regado a muita violência. Então, dentre esta violência, que a gente sempre remete a apanhar, né, a bater, o capataz ir lá e bater e tudo mais, nós vamos encontrar também a violência da intolerância religiosa, que já existia nessa época. Então, ele era levado até a igreja, como eu falei, e ali ele era obrigado a aceitar aquela fé que impunham a ele. Tentando, é muito interessante, quando a gente fala desse ponto de resistência, a artimanha que esses irmãos faziam, né? Então, orixá é força da natureza. Na natureza, eles encontravam o otá, que é a pedra que representa o orixá, faziam dentro da sua sabedoria a consagração, né, dessas pedras, e levavam, porque essas igrejas na fazenda não ficavam fechadas, elas ficavam abertas, essas capelinhas, né? Então, ali na calada da noite, dois fatores são importantes. Você tem a história do Santo do Pau Oco, as imagens eram feitas de madeira e ocas por dentro, e ali a coroa portuguesa extraviava as joias que vinham para o Brasil para não terem que pagar impostos.
Primeiro ponto. Segundo ponto é onde é feito o assentamento, né? Naquele chão de terra batida, na direção do santo católico, que, ao ser explicado para os mesmos, corroborava com a ideia do orixá que eles cultuavam na África. Então, ali, eles enterravam a pedra e, no domingo, geralmente, quando haviam as missas, o senhor de engenho chegava e eles estavam entoando os seus cânticos aos orixás, que não eram compreendidos, né? Que não se entendia o que eles estavam falando, e eventualmente ali eles estavam ou batendo cabeça no chão ou batendo cabeça no altar. Dentro do nosso ponto de vista, da nossa pesquisa, do nosso entendimento, o ato de se bater cabeça no altar hoje ganha inúmeras fórmulas, inúmeras histórias. Mas dentro dessa pesquisa, nós vemos que começou dessa forma com os negros escravos, né? Então ali o padre achava que estava conseguindo o resultado, e ali nasce o sincretismo, que é a associação do santo católico, na história em que é contada sobre o mesmo, dentro do orixá africano. E isso migra depois para os terreiros de Umbanda, né? Quando nós temos o advento do Caboclo das Sete Encruzilhadas, em 1908, tema que ainda nós vamos abordar aqui no programa, né? Porque falam que embranqueceu, falam que já havia Umbanda antes, outros falam que não. Agora, recentemente, falam que Zélio de Moraes umbandizou o espiritismo. Isso gera muita confusão, né? Na cabeça do estudioso, do aluno, né? Então, nós pretendemos trazer um material bem legal para expor aqui para vocês futuramente, mas quando Zélio de Moraes funda a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, é uma ação política, porque ele sofria a perseguição do clero, a perseguição dos próprios membros da igreja e também a perseguição dos espíritas, né? E não da doutrina dos espíritos. É bom deixar isso bem à parte. Então, já começa isso com o nome. E dentro da tenda Nossa Senhora da Piedade, eu já tive a bênção de ir até esse local e conhecer a mesma. Você vê que são inúmeras as imagens de santos católicos. Você não vê um orixá ali representado. Por que disso? Porque justamente eles poderiam sofrer essa perseguição que já ocorria da igreja, né? Utilizava somente velas brancas, justamente batendo de frente com aquilo que eles diziam acreditar. Então, eles iam combater aquilo que eles acreditavam, até porque não conheciam o trabalho de Zélio Fernandino de Moraes. Então, aí também nós vemos traços de sincretismo que já rolava na tenda espírita Nossa Senhora da Piedade. Temos também um movimento de cabula, né? Nós pretendemos preparar um estudo livre de Umbanda aqui para vocês e teremos tempo para falar do movimento de cabula, que é um movimento de resistência e que é um movimento que, em partes, tá? Eles têm os cultos deles, as nomenclaturas e hierarquias dentro do trabalho, mas em partes também adotam essa questão do sincretismo. Então tá. Pegando essa base de informações, nos perguntaram: é errado seguirmos o sincretismo na Umbanda referente ao dia de São Jorge associado a Ogum? Pois é, gente, nesse ponto é preciso, antes de mais nada, entender que cada casa tem a sua regra, né? Então, ou seja, a casa que eu frequento não segue a São Jorge, então ela não comemora esse dia, está tudo certo. A casa que eu frequento tem a imagem de São Jorge, a imagem de Ogum, e associa e comemora esse dia com louvações ao orixá Ogum. E também isso está certo, porque nós temos a história, temos o direcionamento que foi tomado para que houvesse essa associação,
até porque São Jorge ele é o mentor, né, da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa aqui de São Paulo. Nós temos aqui um templo dela que justamente o santo protetor da igreja é São Jorge. Ela tem toda uma regra diferente da Católica Apostólica Romana, por exemplo, aonde são poucas igrejas que nós vemos a imagem de São Jorge, né? Então isso já denota que o pensamento ele vai divergir de um local para o outro, mas errado não é. E quando associa-se ao terreiro a isso, é preciso entender, acima de tudo, a simbologia que isso se refere a cada médium que se encontra ali. Então, aí a gente bate em outro ponto, que é muito interessante, nós falarmos sobre a fé, né? Aonde minha fé me conduz, aonde minha fé me liga, aonde minha fé me fortalece para que eu possa ter mais conexão com a força que eu digo seguir. Então, nós tiramos essa visão, dentro da nossa singela opinião, de que exista algo errado quando eu associo a figura de São Jorge ao orixá Ogum. São Jorge tem a sua história, que viveu na Capadócia e que tinha toda uma dinâmica na vida dele, que teve um confronto com o dragão, né? Bom, essa história eu já vi algumas versões diferentes, mas dentro de um conceito básico, elas giram em torno disso. Quando nós falamos de Ogum, nós temos as lendas africanas que apresentam esse orixá, que traz uma força, que traz a ligação do ferro, que traz um direcionamento, uma organização, que traz caminho. Então, são coisas diferentes se nós formos falar de São Jorge e do orixá Ogum, né? Nós sempre falamos aqui, recomendamos a leitura do livro Mitologia dos Orixás, de Reginaldo Prandi, onde você vai entender, dentro das lendas de Ogum, a diferença que existe dele com o orixá São Jorge. Sincretizando, porque ele lutou com o dragão, segundo a história, porque ele matou esse dragão, porque ele mostra essa força de determinação, esse impulso, né, a seguir adiante. Nós vemos uma associação do orixá a esta figura mitológica. E é importante nós respeitarmos isso, porque quando falamos, por exemplo, da imagem dentro do terreiro, na nossa casa hoje, né, na Casa do Caminho Maria de Nazaré, nós temos 3 imagens pequenas. Nós começamos a retirar as imagens há algum tempo, porque para nós não havia mais necessidade de deixá-las. Então, deixamos ali 3 imagens somente que compõem a apresentação, né, da Sala das 7 Linhas que temos na nossa casa. Procuramos usar no altar elementos mais naturais, como pedras, ervas, águas de vários tipos, né? Nós procuramos usar essa montagem, né, dentro da nossa visão, dentro do nosso entendimento, que é o suficiente para nós e para os médiuns que frequentam a casa, né? Então dá para tirar tudo de uma vez, porque há pessoas que ainda precisam daquela representação. Representação, né? É uma imagem de resina ou de gesso, mas há uma representação que aí nós vemos a diferença. Há pessoas que falam que não precisam. Tudo bem, nós estamos ainda no mundo dos símbolos, né? Tudo à nossa volta é um símbolo que nós seguimos. Aqui ao meu lado tem uma imagem de resina de Oxalá, né? E que eu gosto demais. Ela tem uma representação para mim. Não é o próprio Pai Oxalá, mas é uma representação que me traz uma ligação. Eu deixei propositalmente essa imagem aqui, dentro daquilo que eu pretendo realizar na minha vida, dentro dos propósitos que eu busque. Quando nós falamos de pessoas que ainda seguem essas imagens em seus terreiros,
ela é uma porta de ligação, né? No Livro dos Espíritos, o Espírito de Verdade, fala Allan Kardec, que o elemento em si, ele tem uma força muito pequena, mas o que aumenta essa força é justamente os olhos, né? A sensação que me causa quando eu vejo essa imagem, quando eu falo que a pedra tem uma força Y, quando aquela guia de miçanga, que eu digo que ela me protege, há essa associação, uma ligação do cérebro com justamente o elemento que tem esta representação para mim. Respeito é o que nós devemos ter. Para alguns não se faz necessário, mas para outros tem uma ligação muito forte e essa ligação permite a conexão da pessoa, do médium, com o seu orixá. Então, quando falamos do sincretismo, quando falamos da pessoa dentro do terreiro, ter uma imagem de São Jorge e associá-la a algum, as opiniões divergem, como nós falamos. Para aqueles que acreditam, quando ela olha essa imagem, ela está associando ela à força do orixá. E para alguns, essa imagem já é dispensável. Ele vai adotar a imagem de Ogum, que nós vemos aí, que são muito bonitas também, nas casas de Umbanda. E para outros, a pedra, a erva, a conexão da mente, ela já consegue atingir um patamar em que ela se liga a essa força, mas não são todos que têm isso nesse momento. Então é preciso, nesse momento de tantas críticas, né, que a gente ouve, esse método está errado, isso não funciona, é desse jeito, ou é do meu jeito, né? Nós revisarmos algumas opiniões e entendermos que devemos tirar a palavra erro, mas substituí-la por compreensão. Como eu compreendo esta força chamada Ogum? Então, ontem nós tivemos, né, homenagens a Ogum. Ontem nós vamos ter agora, sábado, algumas casas que vão fazer a passeata para Ogum e levam lá a imagem de São Jorge também, que vão fazer os seus ritos na natureza, e cabe a nós entendermos, dentro dessa singela explicação que nós estamos dando no programa de hoje, que é o estágio de entendimento de cada um. Nós temos festividades dentro do panteão católico em que a pessoa leva uma vela do seu tamanho em determinado local para pagar uma promessa, anda de joelhos por uma passarela num grande santuário aqui do Brasil, né? E aí as pessoas falam, credo, mas isso não precisa. Mas você analisa a fé dessas pessoas para alcançarem as suas graças, muitos vão falar que é uma fé infantilizada, né? Que não precise, que não vai adiante. É preciso entender que a humanidade está passando por transformações. E a transformação, ela não pode agredir a essência do médium. Então, volto a falar, trocamos infantilidade, críticas e não pode, como o tempo de cada um, como aquilo que eu acredito. Então, sim, para quem nos fez a pergunta, nós podemos associar o sincretismo de São Jorge com Ogum, se necessário, e podemos também não associar a necessidade de nenhuma representação através de imagens ligados a essa força. Quando nós falamos a respeito de Ogum, falamos de ordenação, né? Falamos do caminho que tem que andar em linha reta, e andar em linha reta é a disciplina que nós devemos ter em nossas vidas. Então, muitas pessoas vão numa estrada fazer uma oferenda para Ogum. Um espírito da nossa casa, questionado certa vez a respeito desse tema, disse para nós o seguinte: não está certo e nem errado. Está certo sim para aquele que faz. Porque talvez em outra encarnação, nem em Deus ele acreditava. E hoje ele já acredita em alguma coisa, então temos que respeitar. Não podemos bater o martelo e falar que é somente assim que funciona.
Então você vai encontrar, segundo essa pessoa, ela relatou na pergunta, né, algumas experiências que nós achamos melhor não falar aqui, mas ela comenta da postura de alguns terreiros de criticarem quem vai louvar São Jorge, e que São Jorge não tem nada a ver, e que está errado, olha ele aí de novo, né? Agir dessa forma, fazer dessa forma, quando na realidade o erro é justamente ser preconceituoso com quem está encontrando a sua fé. Então, chegaram a ditar para essa pessoa que Jesus ensinou que nós não idolatraríamos, né, seres de pedra e tudo mais. Não foi Jesus, foi Moisés que falou isso. E é preciso lembrar que Deus entende, aliás, o estágio de cada um em nossas vidas, né? Há uma frase do espírito Pai João de Aruanda que ele diz assim: não espere de você, não cobre de você nem aquilo que Deus não espera, né? Ou seja, Deus não espera que você chegue a tal ponto porque ele sabe a cultura do seu desenvolvimento. Então, por que você vai exigir de você algo que ainda você não está preparado? Portanto, se você gosta de ter a imagem de São Jorge no seu terreiro, tenha na sua casa, reze, louve, ou a imagem de Ogum, faça da mesma forma. E se você chegou num estágio que você não precisa mais ter essas imagens representativas da força do orixá, seja uma pessoa boa em qualquer uma delas. Faça o bem, olhe para o seu próximo, sabe? Faça alguma coisa para mudar o cenário que nós vivemos hoje, né? Estamos falando desse vídeo do ano 2026, que vai haver eleições aqui no Brasil. O que nós estamos fazendo para mudar? Ao invés de ficar criticando a fé do outro e trazendo uma verdade que, no fundo, nem nós compramos ela 100% na nossa vida. Então é hora de nós entendermos e desconstruirmos o preconceito que ficou gravado dentro de nós, oriundo de outras épocas que vivemos e que migramos de certas religiões castradoras que nos ensinaram esse preconceito. Então, no nosso programa aqui, Umbanda sobre um Novo Olhar, hoje aqui no nosso canal Sociedade dos Espíritos, nós queremos deixar essa resposta para o internauta que nos mandou, que sim, você pode viver a sua vida tranquilamente. A imagem é uma representação. A imagem, ela te ajuda a se ligar, mas ela não fala com você, ela não se mexe. O orixá, o espírito, ele fala através da sua mente, da sua consciência, do seu entendimento. E quando falamos de entendimento, cada um está no seu estágio evolutivo. Portanto, ao invés de criticarmos, seria muito interessante que nós passássemos a respeitar e fazermos o nosso melhor, seja no estágio que nós nos encontrarmos. Eu espero que você tenha gostado desse programa, espero que ele tenha levado uma ideia diferente para você. Se você gostou, nos ajude, dá o seu like nesse vídeo aqui, compartilhe ele. Não concorde com tudo que eu falei, pesquise, eu sempre falo isso, é mais importante. Leve para o seu grupo de estudo e que nós possamos cada vez mais atingirmos uma consciência sobre o que nós estamos fazendo aqui e as mudanças que gradativamente estão chegando para cada um de nós. Muito obrigado. Semana que vem eu volto com outro tema. Fiquem com Deus e que Pai Ogum reja o nosso pensamento, nossa palavra, nosso coração e nossas atitudes. Tchau. Até o nosso próximo programa, Umbanda sobre um Novo Olhar, aqui no canal Sociedade dos Espíritos.